Hoje eu vou mostrar para vocês a importância dos livros apócrifos e por que esses livros foram perseguidos e destruídos, sendo poucos preservados para a posteridade, chegando até nós nos dias de hoje. Então fique comigo até o final e descubra mais sobre esses livros. Fala aí galera, meu nome é Antônio e eu sou especialista em teologia reversa, o que por sua vez culmina em contra-apologética. Em outras palavras, eu mostro para você aquilo que seu padre, seu pastor e demais líderes religiosos jamais te mostrarão. Entretanto, não pense que eu estou aqui para combater a sua fé. Não sou contra a sua fé, não sou contra a sua crença de forma alguma. Encare o meu canal, o meu vídeo apenas como demonstrando o outro lado, te dando uma opção. Então procure não somente os meus vídeos, aquilo que eu falo, mas também o que o seu padre, seu pastor, a sua comunidade religiosa, o que as suas pesquisas lhe mostram. Coloque tudo isso na balança e chegue a um consenso crítico de tudo isso. Beleza? Feito esse preâmbulo, eu convido você com toda a presteza, todo carinho para assistir o vídeo até o final. Gente, olha só, nos últimos vídeos do canal vocês começaram a ser introduzidos, no estudo da papirologia, entender como que funciona o processo de construção da Bíblia, dos códices, Tudo isso vocês começaram a aprender aqui no canal e eu venho mostrando para vocês gradualmente tudo isso, Olha como que são, os textos bíblicos mais antigos que datam geralmente de meados do 2º século, beleza? Além disso, vocês aprenderam que a maioria deles, esmagadora, vamos botar aí entre 90% a 99% dos textos bíblicos, vamos botar aí brincando, mais de 90% dos pergaminhos bíblicos são oriundos do Egito. Vocês aprenderam isso nos últimos vídeos e estão sendo contextualizados no período histórico ao qual nós estamos tratando. Depois eu introduzi para vocês os caras que de fato escreveram a Bíblia, que são esses camaradas aqui, que de forma alguma são pessoas que viviam em Israel, que falavam aramaico, que eram classe média baixa. Muito pelo contrário, eram pessoas letradas, doutrinadas no grego. Tem muita influência grega na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. E aí foi construído narrativas riquíssimas que só poderiam ter sido feitas por profissionais como esses aqui. Ai, Antônio, mas como assim a Bíblia teve influência grega? Me explica! Sem problema algum. Vocês já repararam que o Novo Testamento é escrito em grego? Não está acreditando? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Escrito em grego. O que é isso? Olha aqui, gente. Hades no grego, de vez inferno. Por quê? Por que está aqui escrito Hades? Então, sim, minha gente, a Bíblia, A Bíblia teve influência grega, sim, devido aos pais da igreja, que eram gregos. Para ser mais preciso, a Bíblia sofreu inúmeras influências de várias culturas ali do Mediterrâneo. Livros como esse aqui, ó, O Pensamento do Antigo Oriente e o Antigo Testamento, vão demonstrar isso. Outro livro aqui, ó, A Origem Egípcia do Cristianismo, vão demonstrar essas influências. Eu não vou nem contar todo esse material aqui, galera, que cada livro ali de forma particular demonstra a influência para os textos bíblicos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Uma coisa que vocês têm que entender, têm que colocar na cabeça de vocês, é que nos primórdios do cristianismo não existiam cristãos. Pois é, galera, não existia cristãos. O cristianismo foi algo inventado posteriormente. Vieram os pais da igreja, os primeiros auto-intitulados apóstolos, como por exemplo Paulo
e começou a espalhar a doutrina cristã. A gente pode ver vestígios disso, tá? Aqui nas epístolas paulinas, ele descrevendo como que ele convertia os gentios para o cristianismo, tá? E tinha outro grupo de pessoas que era responsável por converter os judeus ao cristianismo. O que vocês têm que lembrar é que esse camarada aqui, ó, Jesus, ele na história, dentro da mitologia dele, ele era judeu. É importante vocês entenderem essa questão do judaísmo, no primórdio do cristianismo, porque no judaísmo, até os dias de hoje, existe uma tradição oral, um repasse oral de seus contos, de suas lendas, até os dias de hoje. Vocês podem perguntar isso para qualquer rabino, ou entrar em um site, um vlog de um rabino, e vocês vão constatar isso. Até os dias de hoje existe uma tradição oral riquíssima. Então o que acontece? Dentro dessa tradição oral que passou a circular no cristianismo primitivo, várias das comunidades cristãs primitivas, as primeiras comunidades cristãs daquele período, principalmente no segundo século, não é no primeiro, mas principalmente no segundo século, essa tradição oral passou a ganhar força. E depois que essa tradição oral passou a ganhar força em diversas comunidades, tá? Em diversas comunidades do cristianismo primitivo, muitas delas resolveram transformar essa tradição oral em textos, tá? Em manuscritos, em pergaminhos, em papiros. E aí é onde surge tudo isso aqui, ó, tá? E aí começa uma explosão, uma proliferação disso aqui gigantesca. Gigantesca, vai surgindo textos como esses aqui, certo? Em que período? Segundo século, meados do segundo século, principalmente meados do segundo século em diante. Antes disso, não há nenhum texto do Evangelho. Não existe isso. Na história da papirologia, não existe nada que remonte aos evangelhos. Nenhum documento, nada disso, tá? E eu já falei para vocês, já repeti, esse fragmento é o mais antigo de todos, meados do segundo século, P52, também do Egito. Então o que acontece nesse período? Começa a haver uma demanda. Lei da oferta e procura, galera. Lei da oferta e procura, isso é básico, né? Começa a haver uma demanda de comunidades cristãs por textos, por pergaminhos, por papiros bíblicos. Então começa a ter essa demanda. E quando surge essa demanda, você tem que os profissionais desse ramo de escrita, de fabricação de textos, começa a atuar. Pessoas como esse camarada aqui começam a fazer fortunas escrevendo manuscritos, pergaminhos para essas comunidades. Isso era comum no período antigo? Muito comum, vocês não têm ideia. Já expliquei para vocês. A biblioteca, por exemplo, de Alexandria começava a querer pesquisar sobre algum original, e aí os escribas ficavam sabendo, olha, a biblioteca de Alexandria está precisando de determinado manuscrito. Opa! E aí começavam a escrever aquilo que seriam depois classificados como cópia dos originais para as pessoas daquele período. E aí se vendia, se comercializava, ou para grandes bibliotecas, grandes centros de pesquisa, como é a Biblioteca de Alexandria, ou para as próprias comunidades cristãs daquele período. Hoje, muitas pessoas se gabam por aí, olha, Antônio, nós hoje temos aí quase 5.000 relíquias, né? Tanto códices quanto papiros, que vão remontar ao primórdio do cristianismo. Isso é prova de que tudo aconteceu. Muitos vão alegar isso. Mas, minha gente, só de textos, de papiros, pergaminhos egípcios, nós temos quase 1 milhão. Galera, quase 1 milhão de registros. Registros egípcios e babilônicos não faltam.
Então a mitologia egípcia é verdadeira por isso? Porque ela é mais atestada do que a mitologia cristã? E aí? Aqui o Bart Ehrman, no seu livro Quem Jesus Foi, Quem Jesus Não Foi, vai trazer aqui, ó, a fraude literária era um fenômeno comum no mundo antigo. E aqui ele vai dar vários exemplos de falsificações no mundo greco-romano. Está aqui uma lista de nomes que foram flagrantemente adulterados, tiveram obras forjadas para ganhar dinheiro, outros propósitos também, tá? Desmentir determinado autor, implantar determinada visão, existiam vários motivos que também é listado aqui nesse livro. Então você tem que perceber o seguinte, hoje eu tenho 30 anos de idade, eu já vi inúmeras edições, por exemplo, de fanzines, né, de magazines, de heróis, de personagens em quadrinhos, vi muitas. Em 30 anos foi produzido um número colossal de histórias, de diversas culturas, de vários segmentos artísticos. Muita, de anime, de HQ, essas coisas nem se falam. O que era a novela, o que era o filme, o que era a HQ do mundo antigo, gente? O que era? Eram as lendas, os mitos, os contos heróicos. Vocês percebam isso. Os textos antigos eram o que as pessoas tinham, que era comparado a hoje às mídias culturais que nós temos em relação a HQ, novela, filme, tudo isso. Tá aqui, ó, o livro da mitologia que não me deixa mentir, trazendo várias dessas histórias que tinham uma vendagem incrível naquele período, tá? E antes da gente prosseguir, eu quero contar uma coisa para vocês que é referente às versões de cada história, de cada personagem. Por exemplo, Horus tem mais de 20 versões, brincando, ou bobear até mais, somente de Horus. No Egito, vários personagens têm várias versões diferentes. Era muito comum naquele período, cada comunidade, cada centro cultural apresentar uma versão de determinada divindade, de determinado semideus, de determinado herói, de determinada lenda, de determinada história. Isso era comum. Assim como hoje a gente vê, por exemplo, o multiverso do Homem-Aranha, né? Tem vários Homem-Aranhas, o Miles Morales, tem o Peter Parker, né? Tem o multiverso do Batman, das histórias em quadrinhos, tudo isso, né? A gente não tá vendo aí o multiverso agora indo pro cinema, tanto na Marvel quanto na DC. Então no mundo antigo era a mesma coisa. Tinha o multiverso desses personagens, tinha várias versões dele. Versões de Horus, versões de deuses gregos, versões de deuses nórdicos. Então qualquer historiador, qualquer pesquisador sério vai chegar para você e falar, olha, isso que ele está falando é verdade. Vários personagens tinham vários mitos diferentes. Gente, só para vocês verem que eu não estou inventando nada, eu peguei aqui o livro da mitologia só para mostrar um exemplo claro logo aqui no início, tá? Onde vocês vão ver o seguinte. Aqui existe a história da Pandora, que seria a Eva, né, dentro da mitologia grega. Aqui, ó, o autor ele diz o seguinte, ó, outra história diz que Pandora foi enviada de boa fé. Por quê? Em uma, a Pandora é retratada como um presente de castigo para os homens, para a humanidade, como se fosse uma vingança dos deuses. Em outra versão, não, ela foi realmente um presente de boa fé dos deuses para os homens. Agora você já está craque para entender tudo isso daqui, né? Como que nós temos todas essas versões dos personagens bíblicos aparecendo tanto na Bíblia quanto nos livros apócrifos. A primeira coisa que você tem que entender é que muitos desses livros aqui são citados aqui em outros livros que estão contidos na Bíblia. Existem livros daqui que são citados aqui, mas que não estão aqui. Isso já é um absurdo por si só. Outra coisa que você tem que ter em mente, a Bíblia nem sempre teve o formato de livro. Bíblia vem de biblião, que é de biblioteca, reunião de livros. Então foi feita essa reunião de livro nos primórdios. Começou uma proto-bíblia com os códices, códice sinaítico, códice vaticano. Aqui, ó, códice vaticano, aí depois vinha aqui, ó, códice sinaítico. Tudo isso aqui era os pergaminhos, os papiros amontoados em um livro. Era costurado ali, né? E se fazia ali um pseudo-livro, quase que um livro. Então esses livros eram chamados de códices, tá?
Por que é importante você entender que os livros não existiam e que as comunidades cristãs adoravam os textos bíblicos em rolos, tá? Em rolos de papiro, de pergaminho, como esse daqui, tá? Por que é importante você entender isso? Porque não existia cânon bíblico. Todos esses textos, tudo isso daqui, minha gente, tudo isso daqui, ó, circulava entre as comunidades do cristianismo e pré-cristianismo primitivo, porque também existem textos do Antigo Testamento que foram retirados da Bíblia. Olha aqui, ó, na sua Bíblia hoje você tem o Apocalipse que foi escrito supostamente por João, não é isso? Então olha aqui, ó, nós temos o Apocalipse como cânon na sua Bíblia. Mas olha que interessante, aqui no Códice Vaticano não tem o livro do Apocalipse. Só que, meus amigos, o mais bizarro disso tudo é que existiam outros livros de Apocalipse que circulavam na comunidade cristã antiga que também não estão na Bíblia. Para não dizer que eu estou mentindo, tá aqui, ó, o Apocalipse de Pedro, por exemplo, né? Porque o da Bíblia é o de João. Esse aqui, o de Pedro, também era cultuado, mas não está na Bíblia. Que estranho. Não para por aí, tem o Apocalipse de Elias, Apocalipse de Moisés. Pois é, o Apocalipse de Abraão. Acreditem se quiser, existe até o Apocalipse de Adão. É, galera, Apocalipse de Adão. Esse mesmo, o marido da Eva. Esse livro aqui, ó, Atos de Barnabé, aparecem aqui nos Sinaíticos. Mas por que não está na sua Bíblia atual hoje? Por que não está aqui nesse livro? Né? Se está aqui, ó, aparecia nos códices. Por que hoje está em um livro apócrifo e não está na sua Bíblia? Outro livro aqui, o Pastor de Hermas, que está aqui nos Sinaíticos, mas que hoje não está na sua Bíblia, e sim em um livro apócrifo. Mas Antônio, o que tem de absurdo nesses livros que eles não podem estar na Bíblia? Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Por exemplo, aqui, ó, livros da infância de Jesus. Esse daqui é o Pseudo Tomé. Aqui nos apócrifos, pelo menos eles reconhecem que é o pseudônimo, né? Não é o autores que são atribuídos que nem na Bíblia, né? Na Bíblia também são pseudo-autores, só que na Bíblia é vendido a ideia de que são as pessoas de fato. Então aqui no capítulo 4 vai dizendo o seguinte, ó, Jesus esbarrou em um rapaz em suas costas, né? Irritado, Jesus lhe disse, não prosseguirás o teu caminho, e imediatamente o rapaz caiu morto. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Então se isso aqui hoje, né, que é vendido, a ideia de que Jesus é um santo, é um homem honrado, que nunca fez mal a ninguém, matando uma pessoa só porque esbarrou nele, pegaria mal pra cacete. Você concorda comigo? Então é um livro que tem que sair. Olha aqui, gente. Evangelho de Maria Madalena. Olha o que acontece aqui, ó. Ela se levanta e fala, não vos lamentais, nem sofrais, nem hesiteis, pois sua graça estará inteiramente convosco e vos protegerá. Antes louvemos sua grandeza, pois ele nos preparou e nos fez homens. Então você vê que tem uma mulher aqui falando e ensinando. Isso para a igreja patriarcal primitiva era um escândalo. E aí aqui, ó, Pedro disse a Maria, irmã, sabemos que o Salvador te amava mais do que qualquer outra mulher. Então vocês observam, né, o texto aqui da Maria Madalena, como que a mulher ela teria voz, não é isso? E isso para a igreja patriarcal, meus irmãos, não é concebível, não é permitido uma coisa dessa. Então havia uma comunidade cristã que via valor na mulher ter voz, na mulher ter representatividade. Só que isso foi abafado nos concílios seguintes e foi retirado do cânon. Gente, nas fanfics criadas tinha até o Evangelho de Judas. Tá? O Evangelho de Judas falando lá que Jesus tinha combinado com ele, tudo isso. E tá aqui, ó. Imagina um escândalo que não seria isso para toda a tradição que foi criada até os dias de hoje. Cara, olha isso aqui. O primeiro livro de Adão e Eva. Existia o livro, não um, tá? Mais de um. Livro de Adão e Eva. Existiam esses livros, gente. Cara, reparem na diferença de livros entre a igreja católica e a igreja evangélica. Por exemplo, na Bíblia evangélica você vai ter cerca de 66 livros.
Na católica, 73. Algo errado não está certo, né? Você concorda comigo? Será que os livros que estão na Bíblia católica e que não estão na Bíblia evangélica não deveriam estar nos apócrifos? Ou será que os evangélicos cometeram uma heresia ao retirar livros inspirados por Deus da Bíblia católica? O que vocês acham? Minha gente, na Bíblia católica existem os livros deuterocanônicos, que são aqueles livros que existiam na Septuaginta, mas que para os judeus antigos não eram considerados pertencentes ao cânon. Ou seja, necessitou-se de outros concílios para reintroduzir, por exemplo, o Concílio de Trento, para reintroduzir esses livros na Bíblia católica. Então assim, galera, cada Bíblia de cada denominação religiosa vai ter uma quantidade de livros. A Bíblia hebraica vai ter uma, a Bíblia siríaca vai ter outra quantidade, a etíope, a ortodoxa, cada Bíblia vai ter uma quantidade de livros diferente. A desculpa mais comum que vocês vão ouvir é a seguinte: Antônio, esses livros aqui, eles não foram inspirados por Deus. Já esses livros aqui, eles foram inspirados por Deus. Mas aí que está o problema, porque tem livros que estão aqui que são citados aqui. Então essa citação não foi inspirada? Complicado, né? E existem livros que estão aqui ou que não estão aqui, que estão aqui ou não estão aqui. Será que aqui também faltou inspiração? Aqui não era inspirado? Como que é isso? Então assim, galera, qual é o resumo da ópera? A Bíblia, ela é claramente um livro forjado. A maioria dos textos dos livros que estão na sua Bíblia hoje foram forjados, são fraude. Olha aqui, ó, Bart Ehrman, não sou eu que estou dizendo, é um especialista com currículo altamente gabaritado que vai falar: há falsificações no Novo Testamento. Dos 27 livros do Novo Testamento, apenas 8 certamente remontam ao autor que lhe é atribuído. Os estudos pseudepígrafos são certamente fraude. Então a verdade é essa, minha gente. Tem todos os dias pessoas falando que conversam com Deus, que tem revelação de Deus, mas Deus não revela as fraudes que estão contidas nessa Bíblia para essas pessoas. Muito estranho isso, hein? Muito complicado isso aí. E aí quando você passa a entender o contexto das comunidades cristãs e pré-cristãs, você entende como que foi feita essa fabricação, você entende por que os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João geralmente trazem discrepâncias inconciliáveis um em relação ao outro e por aí em diante. Por fim, ao analisar tudo isso e entender tudo isso, todo esse contexto, você no final chega à conclusão óbvia de que tudo isso daqui é uma grande fanfic, onde cada comunidade criou a sua fanfic. Pronto, essa é a verdade. Agora, se você pega qualquer livro de crítica textual do Novo Testamento, você vai ver o esforço de muitas comunidades cristãs que foi feito para se manter vivo, ativo, textos totalmente corrompidos, adulterados, textos que não fazem de forma alguma parte nem dos códices e nem dos pergaminhos mais antigos conhecidos. E você tem hoje o direito de, com toda essa informação passada, com tudo isso, com todo esse conteúdo disponível, você tem o direito de continuar crendo que isso aqui não foi fabricado por homens, que foi algum deus, algum ser divino que fabricou e inspirou isso aqui, ou você tem o direito de analisar toda essa informação e sair da caverna e ver a luz do sol. O meu trabalho aqui é apresentar os fatos e o seu trabalho é pesquisar por si mesmo, pesquisar com líderes religiosos, investigar e ver se o que eu estou falando é verdade ou é mentira. Só tem essas duas opções: o que eu estou falando é verdade ou é mentira. E você tem essa opção de procurar se o que eu estou dizendo é verdade ou mentira. Tendo a confirmação do que eu disse é verdade ou mentira, você vai ter aí o seu livre-arbítrio, né? Para escolher se você continua na ilusão, para escolher se você vai continuar na Matrix ou se você vai encarar o mundo como ele é de fato. A escolha é sua. Então, gente, essa foi uma pequena introdução aos livros apócrifos, tá? A gente vai ver mais quando a gente for falar aí de patrística, né? Os pais da igreja, o cristianismo primitivo, tudo isso.
Mas isso aqui foi uma grande introdução para todos vocês. Eu espero que você tenha visto todo o conteúdo até aqui. Que, poxa, marreta o like aí, cara. Me dá sua inscrição. Eu acho que eu mereço. E outra coisa, tá todo mundo se inscrevendo no canal, todo mundo aí acompanhando os vídeos. E você tem um conteúdo riquíssimo que já foi passado aqui no canal que você não pode perder de forma alguma os novos conteúdos que estão por vir. Então se inscreve aí e ativa o sininho para o YouTube te notificar de todos os vídeos. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Beleza? Fiquem agora com os membros do canal, essa galera maravilhosa que nos ajuda a produzir esse conteúdo aqui riquíssimo para todos vocês. E agora fiquem com a sugestão de vídeos, clique em um desses vídeos aí e continue comigo para ajudar o canal a crescer. Um grande abraço a todos vocês, valeu, falou, fui!